Dorival comia na mão dos jogadores. O Dorival não tinha condições, ou não se sentia em condições de criticar o time dele, nem quando o time dele perdia para o Avaí, rebaixado, para o Coritiba lutando por não cair, quando quase perdeu para o Juventude. Mas foi campeão. Ou os jogos ruins que o Flamengo fez no final do ano, sempre tinha uma atenuante. Ou seja, o Dorival é um técnico de composição. É isso que eles gostam. É isso que a panela do Flamengo gosta, de técnicos que compõem com eles, que conseguem ali ficar naquela brodagem. Eles não querem cobrança profissional. Basta disso, né? Basta disso. Isso aí tem que acabar. Você acabou de elogiar o Palmeiras. O Palmeiras tem o quê? Pois é, torcedor. Como você já viu, o Mauro César, flamenguista forte, não está satisfeito com a atual situação do Mengão. Acredito que você também não, né? Esse é o conteúdo que vamos ver e debater neste vídeo. No caso, você vai acompanhar, comentar e deixar a sua opinião aqui nos comentários. O corte é do canal UOL Sport, para quem já deixa os créditos. Quem quiser acompanhar o canal, o link está na descrição. Pois bem, como já mencionei no vídeo anterior, se você ainda não viu, vai ficar aqui, vai aparecer no card final no fim deste vídeo e você pode clicar e assistir. Como eu estava dizendo, no vídeo anterior eu falei da atual situação do Mengão. O clube já disputou 4 títulos este ano. Foram 4 títulos disputados pelo Mengão este ano e não tem nenhum, ou seja, não ganhou nenhum. O que esperar de um time que não consegue ganhar nada? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o problema? Talvez meus vídeos não estejam dando visualizações, tendo visualizações, devido a isso, que eu não estou pensando, passando a mão na cabeça de ninguém. Assim como o Mauro César não tem satisfação aqui, não tem ninguém satisfeito. Como eu estou falando, não estou passando a mão na cabeça de jogador, de dirigente, de técnico. Mauro César tem toda a razão. Tem problemas no clube e ninguém está preocupado procurando solucionar. Estão vendo se passa com o tempo, tipo, dá tempo ao tempo, que tudo vai se resolver, tudo se encaixa em seu lugar. Mas não é assim que funciona. Estou vendo a hora o Flamengo virar um Corinthians. Só tem mais 3 títulos em disputa na temporada. Ou seja, o Flamengo disputa 7 títulos na temporada e até agora não mostra possibilidade de ganhar nenhum. Por enquanto já perdeu 4. Só resta 3. O que está acontecendo com o gigante rubro-negro? Você, torcedor, que está vendo este vídeo, tem uma ideia? Deixe para mim aqui nos comentários. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal do Mengão, Mengão News. Deixe o like, ative as notificações, comente e fique à vontade para compartilhar o link nas suas redes sociais. Você acabou de elogiar o Palmeiras. O Palmeiras tem o quê? Relação profissional da sua comissão técnica, seu treinador, com os jogadores. Por que alguns saíram? Porque já não serviam mais para os objetivos do Palmeiras, esportivos. Jogador campeão, jogador que fez gol de título sul-americano, foi embora. Foi embora porque ele já não era mais o tipo de jogador que o Palmeiras tinha interesse. Perfeito, assim que deve ser. O Flamengo faz o contrário. Então, acho que a questão é um pouco mais complexa. Esse recorte do Dorival, nota 10, é uma narrativa muito falsa. Porque fica parecendo que tudo era maravilhoso quando o Dorival estava. Não era. Não era. O Flamengo não faz um grande jogo desde setembro do ano passado. O Dorival foi o técnico até o final do ano. Ou seja, ele também foi campeão jogando mal. Não apontava numa direção que fosse positiva. Nada, pelo contrário. Pelo contrário. Então, o Flamengo está tentando e não consegue também mudar de cenário porque os dirigentes são omissos em relação aos jogadores. Esse jogo, por exemplo, agora lá no Chile, na quarta-feira, muita gente reclama, que escalou o Vidal, escalou não sei quem, tem vários jogadores fora de combate, ele mudou 6 atletas em relação ao jogo contra o Corinthians, porque é preciso, não só o Diniz que tem que revezar o time, os outros técnicos também têm que fazer isso, e qualquer time que o Flamengo colocasse em campo, pelo seu elenco, qualquer escalação, tinha a obrigação de ganhar do Ñublense, que é um time muito modesto, que nem joga no seu estádio, joga em Concepción, é outra cidade, estádio é maior, a torcida não lota aquela cancha, fica longe do campo, não tem pressão, não tem altitude, não tem nada. Um adversário frágil. E o Flamengo, mesmo assim, não só empatou, como correu o risco de perder. Porque é um time indolente, com alguns jogadores que realmente parece que jogam como se fosse ganhar a qualquer momento, desinteressados.
não foi esse jogo apenas, são vários jogos, e nada acontece com eles. E ainda tem a pérola do senhor Felipe Luiz, que deu uma declaração de que o problema não é físico, é técnico. Não é físico. Então, eu vou citar aqui alguns jogadores que estiveram recentemente machucados ou estão no departamento médico, tá? Santos, Matheus Cunha, Varela, Mateuzinho, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pulga, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Matheus França, Bruno Henrique e Felipe Luiz, o próprio. Todos estiveram no departamento médico ou estão. Isso nos últimos meses, semanas, enfim. Como não é físico? O Flamengo se arrasta em campo, o problema não é físico. O mesmo Felipe Luiz deu uma declaração quando o Vitor Pereira iniciava seu trabalho no Flamengo, de que era um pouco complicado, difícil entender ou colocar em prática o sistema de jogo que o técnico tentava implementar. Como assim difícil? E aí a pergunta que eu faço é sobre liderança. Felipe Luiz, Davi Luiz, jogadores experientes, né? Trabalharam um com o Simeone, outro com o Antônio Conte, por exemplo. Bem, todo mundo que acompanha minimamente o futebol internacional sabe que eu citei aqui 2 técnicos ultra exigentes, que exigem que seus times joguem no limite do limite do limite, né? O tempo todo. O Conte, por isso mesmo, briga com Deus e o mundo, e na briga que teve com os jogadores do Tottenham, acho que tinha razão, tal a mediocridade da campanha do time lá de Londres, nessa temporada. Como é que era nessa época, que trabalhava com esses técnicos? A cobrança como é que era? Era menor do que a do Sampaoli? Não, era maior, muito maior. E como é que funcionava? Por que esses jogadores experientes não exercem uma liderança em campo? Eu não vejo essa liderança, tá? Para, por exemplo, demonstrar indignação com bola rolando, quando o time se comporta como se comportou na quarta-feira. E o problema do Flamengo passa muito longe de ser o principal problema, passa muito longe de ser o técnico, parece evidente. Mas os jogadores são blindados, né, e não acontece rigorosamente nada, como não aconteceu. Da mesma maneira que o Flamengo rescinde o contrato de técnico e paga a multa, eu acho que deveria rescindir de alguns jogadores e pagar a multa rescisória. E assim, o elenco já foi bem renovado, mas precisa mais. E tem jogadores ali que têm a relação custo-benefício muito baixa. E não é só o Arthur Vidal, não. Tem mais gente que tem a relação custo-benefício baixa e convivem num ambiente de permissividade de uma diretoria que é omissa e que não toma nenhuma atitude diante de absurdos como o jogo da quarta-feira lá no Chile. Uma vergonha. Agora, se quiserem ficar a vida inteira com um técnico que vai comer na mão dos jogadores, contratar um com o perfil do Dorival, que é o cara que fica ali contemporizando, vai levando e tal, como ele fez. O próprio Ceni foi assim, em 2020, embora não seja exatamente essa sua natureza. O Ceni compôs com o grupo, escalou todos os caciques do time e foi campeão brasileiro, campeão carioca, ganhou a Supercopa, Taça Guanabara e mandaram ele embora. Ou seja, se são reféns, né, tem que procurar técnico assim. Então, o que foram buscar Vitor Pereira, Paulo Souza, Sampaoli? Esses caras são de outro perfil. De outro perfil. Se o Abel Ferreira fosse amanhã para o Flamengo, sabe o que ia acontecer? Também não ia dar certo dessa maneira, porque ele vai querer trabalhar de uma maneira, não vai trabalhar. Se o Guardiola chegar lá, não vai dar certo. Com ninguém vai dar certo, gente. Isso é óbvio. O Flamengo é refém de alguns jogadores de um elenco acomodado, indolente, e que é impressionante como nada acontece com os jogadores. Nem cobrança profissional você vê. Cobrança que eu falo é cobrança séria de cima para baixo. Como em qualquer ambiente de trabalho quando as coisas vão mal, né? E lá não tem isso. Jogam tudo para cima do técnico para ver se o técnico resolve. Mas o cara acaba sendo triturado pelo grupo. Essa declaração do Felipe Luiz era para a diretoria chamá-lo e perguntar: vem cá, o que você quer dizer? Estou falando de um cara que é bem inteligente. Estou tentando decifrar o que ele quis dizer com isso, porque eu não consegui ainda compreender. O problema não é físico, é técnico e tático. Como assim? Eu li aqui a lista de jogadores que estão ou passaram recentemente pelo departamento médico. Contra o Corinthians, parte da torcida vaiou o técnico, que colocou em campo o Arthur Vidal no lugar do Pulga. O Pulga sentiu câimbras. E só tinha um jogador de meio campo no banco, que era o Vidal. Porque o outro, que era o Vitor Hugo, entrou no começo da partida. Por quê? Porque o Arrascaeta estava machucado de novo, sentindo lesão agora no aquecimento. Mas olha, ontem o Bielsa fez a convocação da seleção do Uruguai. É claro que ele convocou o Arrascaeta. O técnico argentino pode ficar tranquilo que ele vai contar com o Arrascaeta até o dia da apresentação. Eu tenho certeza que ele vai estar saudável, forte, como estava lá no Catar, e vai vestir a gloriosa camisa celeste com toda a empolgação. Agora, o jogo do Flamengo, já não sei se ele vai poder ficar à disposição do técnico ou não. Aí é uma grande interrogação. Agora eu quero saber a sua opinião quanto ao vídeo sobre o conteúdo que acabamos de ver. Você concorda com as palavras do Mauro César? Na sua opinião, quem é o culpado, ou seja, de quem é a culpa por essa má fase do Mengão? É da diretoria? É do técnico? São os jogadores?
Você já tinha conhecimento dessa extensa lista de jogadores que passaram recentemente pelo departamento médico ou que estão nela? Me diga aqui nos comentários. Por enquanto vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.